Oi, oi, tudo bem? Eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a troca de pelos no Spitz alemão, um assunto que gera muita dúvida entre os donos de Spitz alemão. Bom, deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Heloísa, sou médica veterinária preventiva e comportamentalista, especialista em Spitz alemão. Eu também sou fundadora do Manual do Spitz alemão, que é um curso em vídeo-aulas completo sobre a raça e sobre os cuidados com a raça, comportamento, etc. Depois eu vou deixar o link aqui, quem quiser conhecer. Mas vamos falar agora sobre a questão da troca, né? Esse assunto ele gera muitas dúvidas e, inclusive, muitos gastos desnecessários por parte dos tutores. Então, por conta disso, eu quis trazer uma aula bem rapidinha, bem breve, para que você entenda um pouquinho melhor sobre isso e saiba discernir o que de fato é saudável e o que não é durante a troca de pelo no seu Spitz alemão. Então tá, vamos começar falando brevemente da pelagem, né? A pelagem dessa raça é uma característica muito marcante, eles têm um pelo extremamente volumoso, e o subpelo, né, que confere a proteção, que é um pouquinho mais curto e lanoso. O subpelo, ele faz parte da estruturação da pelagem do Spitz, né? Então ele vai proteger o corpinho do Spitz contra agentes externos, contra raios solares, e ele também serve como um isolante térmico e protege o Spitz contra o calor e contra o frio. Por isso que a gente entra aqui em outra polêmica, que é a questão das tosas. Não se tosa um Spitz alemão como se tosa algum tipo de cãozinho de outra raça, por exemplo. Tá? Mas a gente não vai entrar aqui nesse assunto. Eu coloquei uma dúvida que acontece. Os tutores falam assim, mas eu peguei meu Spitz totalmente fofinho, com pelo abundante, lindo, maravilhoso, e agora ele tá com esse pelo completamente ralo. Inclusive, já recebi consultas para atender que a questão era simplesmente que o Spitz estava na troca de pelo. Então, o que acontece, né? A troca de pelagem, ela ocorre mais ou menos por volta dos 70 dias. Não é regra, alguns podem começar um pouquinho antes, alguns podem começar um pouquinho mais tarde. Essa troca, ela pode sim ser muito intensa, mas para alguns não pode não ser tão intensa. Então, existe uma confusão do que é, de fato, a troca obrigatória de pelagem Spitz e o que é algum problema dermatológico, algum problema de saúde, algum problema realmente com a pelagem. Por isso que eu falei dos gastos desnecessários. Muita gente às vezes vai em busca, né, do médico veterinário, enfim, um dermato, para entender o que está acontecendo com o meu Spitz alemão. Então vamos lá, o que é normal acontecer nessa troca, tá? Eu vou falar também depois do que não é normal e do que aí sim que você deve buscar ajuda de um profissional para tratar alguma questão em si. Eu coloquei uma fotinha aqui desse rostinho de macaco. Por quê? Porque o Spitz, ele costuma perder muito pelinho nessa região do rostinho e ele começa a ficar com um semblante, com uma carinha que lembra um macaquinho. Então, se você notar isso no seu Spitz, significa que ele está passando pela troca de pelagem. Outra coisa que é comum, falhas, a pelagem do Spitz vai ficar irregular, completamente irregular, ele vai ficar com o pelo bem ralinho, o bumbumzinho vai caindo, o rabinho vai caindo. Por último, que troca essa parte aqui, tá? Em volta do pescocinho, normalmente é por último. Então, o que é normal acontecer nessa troca? Para você não se assustar, para você entender o que tá acontecendo hoje é normal ou não. As patinhas e o rabinho, eles podem ficar bem ralos, tá? Então, seu Spitz pode estar passando por essa troca e tá tendo um rabinho bem ralo. Os pelos vão ficar irregulares. A queda de pelagem vai ser bem acentuado, porque afinal ele tá trocando, né? E também, outra coisa que é normal e que muita gente não sabe, mas existe a troca de coloração, né? Por exemplo, um Spitz que é cinza, ele vai ficar laranjinha. E o tom da coloração também pode mudar. Daí eu coloquei aqui, consulta, precisa de consulta quando a gente está lidando com uma troca natural da pelagem do Spitz alemão? Não, né? Então eu coloquei aqui, o que não é normal. Aí sim, você precisa buscar a ajuda de um profissional, tá? A troca pode vir acompanhada dessas questões, mas significa que está acontecendo outra coisa ali, entende? Então, por exemplo, vermelhidão, lesões, casquinhas, coceiras intensas, descamações. Isso significa que o seu Spitz está passando por problemas dermatológicos. Pode vir junto da troca de pelagem? Pode, porque a gente nunca sabe quando um pet vai estar com algum problema ou não. Mas não confunda uma coisa com a outra. Então, se o seu Spitz está apresentando alguma desses sinais aqui que eu estou colocando, aí sim você precisa buscar a ajuda de um profissional. Quanto tempo dura mais ou menos a troca de pelagem? Bom, ela inicia quando o filhote, né, a partir mais ou menos dos 70 dias, e ela pode demorar mais ou menos até em torno de 7, 8 meses. Mas os Spitz, eles podem demorar até 24 meses para terem a pelagem de coloração original, com volume, com as características
para eles terem a pelagem, assim, digamos que completamente saudável e original e certinha de como ele é, tá? Então, até 24 meses ou até mais ainda. Como eu disse, esses de 70 dias, 8 meses, 24 meses, são tudo médias. Não existe uma regra absoluta que é assim e ponto. Até 70 dias, começa com 70 dias, ponto. Isso são médias que a gente faz, tá? Então, o que você não precisa fazer nesse período? Tosas, tá? Isso acontece muito porque o pelinho começa a ficar irregular e o tutor fica: e agora o que eu faço? Meu Spitz tá com o pelo horrível, eu vou levar ele pra tosar. Não faça isso, não faça tosas em momentos de troca de pelagem, tá? Até porque a gente não faz tosa, a única tosa que a gente pode fazer é o trimming, enfim, é outro caso aí. Não leve seu Spitz para a tosa. E suplementação vitamínica, tá? Pode acontecer de o tutor querer fazer por conta ou buscar ajuda e tal. Não há necessidade. Quando o Spitz está passando pela troca obrigatória, pela troca saudável, ele está 100% saudável, ele simplesmente está passando por uma troca natural da raça. Então, você não precisa fazer isso. A suplementação vitamínica ela vai acontecer por outros fatores, porque enfim, outras questões que estão acontecendo que daí pode ser indicado para o seu pet. Aí é diferente, é outra coisa, tá? E quando adulto, então, acontece também essas trocas? Bom, quando o Spitz estiver na fase adulta, né, ele vai sim passar por trocas de pelagem, porém elas vão ser mais leves, elas não vão ser tão intensas. Então, normalmente ocorre 2 trocas por ano, que é ali entre outono e inverno e primavera e verão. Normalmente, tá? De novo, não é regra absoluta. Tem casos que a gente olha um Spitz e a gente não consegue nem ver que ele está passando por uma troca. Assim como alguns filhotes não passam pela troca tão intensa, não chama tanta atenção. Como eu disse, varia de um para outro, tá? Se você faz os cuidados certinhos, preventivos, pode ser que você nem note essa troca quando o seu Spitz for adulto. E como então amenizar essa queda de pelo, né? Então a gente precisa colocar todos os cuidados preventivos em prática, a gente precisa fazer escovações diárias para estimular que esse pelinho cresça. Então quando tá fazendo a troca, você faz escovações diárias, você tá estimulando, você tá ativando essa circulação sanguínea para que esse pelinho venha com mais força, venha com mais abundância, né? Venha com mais saúde. Utilizar o kit de produtos preventivos que eu falo dentro do curso do Manual do Spitz Alemão, manter uma rotina de cuidado certinho e o manejo comportamental, que é algo que muitas vezes é negligenciado, mas a saúde mental anda juntinho com a saúde física e faz toda a diferença na pelagem do Spitz alemão. E daí existe a queda patológica, que você então pode buscar uma consulta, porque não é o normal. Isso pode indicar que seu Spitz esteja com algum problema de saúde. Essa queda patológica normalmente vai vir acompanhada daqueles sinais que eu coloquei ali atrás, né? Vermelhidão, coceira, lesões, enfim, entre outras coisas. Espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado você um pouquinho, principalmente se você é dono de Spitz de primeira viagem, tá? Eu sei que pode ser bem confuso, bem difícil essa fase, mas dá tudo certo no final, tá bom? Se você gostou, me segue lá no Instagram e depois dá um like aqui, tá? Vou deixar o curso para você conhecer também. Um beijo!